Você estuda com antecedência, faz revisões com mapas mentais, flashcards, ensina outros colegas, faz exatamente tudo o que poderia ter feito. E aí, quando chega ao final da prova, percebe que cometeu os erros mais bobos do mundo e vê que estudou tanto, mas mesmo assim sua nota vai ser medíocre. Olá, tudo bem? Meu nome é Albano e esse é o Seja um Estudante Melhor. Hoje o vídeo é sobre 7 dicas de como evitar esses erros bobos em provas. E já vou dizendo que muitas das dicas aqui vão parecer óbvias demais para o seu intelecto, mas os erros bobos são exatamente isso, coisas que a gente pensa que sabe, mas que lá no fundo ainda não estão totalmente fixadas no nosso cérebro. Então, veja as dicas com cuidado e as pratique. E o tempo é algo bem importante na hora da prova. Então, esteja ciente disso e pratique usar o tempo também como um fator da prova. Se a prova tem 1 hora, termine em 50 minutos. Se tem 3, tente terminar em 2 horas e 40. Pode parecer loucura pensar em fazer isso em alguma das provas, principalmente se você for prestar Enem. Mas só de se atentar para isso, já vai te colocar à frente de mais de 90% dos outros alunos. Dica 1. Esteja preparado para o tempo de prova. E tenha o objetivo de terminar antes. E falando em acabar antes do tempo, o que você pode fazer com esse tempo extra? Eu tinha o costume de sair antes e ir para casa, porque queria acabar com o estresse o mais rápido possível. Mas sejamos sinceros, o que são 10 ou 30 minutos a mais no nosso dia? Muitos de nós passamos mais do que esse tempo rolando uma tela de celular. Então, use esse tempo a seu favor. Dê uma checada a mais na sua prova. Eu sei que é chato fazer isso, mas é a diferença entre uma resposta certa e outra errada. Dica 2. Revise sua prova. E ainda nas dicas de usar seu tempo de forma sábia, algo que sempre ocorre são erros por conta de uma leitura apressada das questões. Existem muitas questões onde uma simples palavra, especialmente a palavra não, nunca e sempre, pode alterar todo o sentido. Sabendo disso, preste uma atenção maior quando essas palavras estiverem na questão e faça marcações nas partes importantes. Dica 3. Preste atenção no texto das questões. Agora, quando chegar ao final da prova, e se sua prova for a de marcar no gabarito, tente fazer assim. A cada questão que for marcar, apenas coloque a caneta onde você quer marcar a questão e fale na sua mente qual é a letra. Depois, confira com o seu caderno de questões. Fazer esse cheque usando uma subvocalização te ajuda a não cometer um dos erros mais bobos que as pessoas ainda tomam. Dica 4. Para provas com gabarito, use a subvocalização. E vamos direto para a dica 5, que é bem rápida, que é assistir meu último vídeo sobre estresse e ansiedade nos testes. Se você passa por isso, o primeiro grande passo que você deve tomar é assistir e praticar os passos lá citados. Dica 5. Diminua seu estresse e ansiedade antes das provas. E ainda falta alguma dica para os testes que usam matemática e física. Assim que terminar sua questão e tiver uma resposta, volte à pergunta e compare com a sua intuição o que os seus conhecimentos pensariam que seria a resposta. Se sua resposta não for condizente com os seus pensamentos, volte e dê mais uma olhada. Outro erro muito mais comum do que deveria ser é quando a resposta dá um número redondo, que parece à primeira vista ser uma resposta correta. Mas quando pensamos fisicamente sobre o que ele significa, percebemos que a resposta está completamente errada. Já vi alunos respondendo que a temperatura resultante em um sistema de resistências era de 7.000 graus Celsius, o que é totalmente impossível, já que a temperatura da superfície do Sol é de mais ou menos 6.000 graus Celsius. Dica 6. Faça um cheque com sua intuição e com as leis básicas da física. E a última dica tem a ver com um autoconhecimento. Você sabe quais são os erros bobos que você mesmo comete? Por que você não tira um tempo para pensar sobre isso? Ou começar a pensar a partir de agora? E depois disso, sabendo onde você erra, comece a prestar uma atenção maior nessas áreas. Querendo ou não, existem alguns erros que cometemos porque o conceito ainda não está 100% concreto na nossa cabeça. Então, é sempre bom manter uma atenção especial nessas áreas. Dica 7. Não cometa o mesmo erro 2 vezes. E essas foram 7 dicas de como evitar aqueles erros bobos em provas.
Se gostou, aproveite e deixe um joinha e se inscreva no canal para receber toda semana um vídeo novo. Uma ótima prova e seja um estudante melhor.